Boa tarde, pessoal. A prof vai deixar esse vídeo para vocês arquivado. Quero que vocês prestem bastante atenção. Foi um assunto que nós já trabalhamos e vamos rever, ok? Não é um assunto difícil, mas tem que prestar atenção, ok? Então, polígonos. Todo esse capítulo nós vamos falar sobre polígonos. Nós vamos falar da classificação, nós vamos falar dos elementos, nós vamos falar como nomear, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção. Primeiro, polígono é uma figura plana. Quando nós falamos de polígonos, foram relacionados às faces dos nossos poliedros, que nós trabalhamos na apostila 1. Lembra quando a prof trabalhou com vocês prismas e pirâmides? E nós comentamos as faces que formavam os prismas e as pirâmides eram polígonos? Então, os meus polígonos, eles são figuras que compõem apenas um plano. Então, se eu falo de um polígono, ele tem que ocupar um plano. Prof, eu não lembro o que era a situação do plano. A prof chegou a comentar com vocês em sala que o nosso plano que estávamos na sala era diferente do plano de quem estava no refeitório, lembra? Então, para ser uma figura plana, ela tem que estar em um único plano. Então, ela não pode estar no chão e no teto ao mesmo tempo. Eu não posso estar ocupando o chão e a parede ao mesmo tempo. Daí elas estão em planos diferentes. Agora, o polígono não. O polígono ele vai ser formado por uma figura plana. Ele é uma figura plana. Ele pertence apenas a um plano. Uma característica importante do polígono é lembrar que ele é uma figura plana. Ele está somente em um único plano. Outra coisa importante é que os polígonos também são formados somente por segmentos de reta. Não pode ter curva no nosso polígono, somente por segmentos de reta, que foi um assunto também que nós já trabalhamos, quando a prof ensinou lá segmentos de reta, reta e semi-reta. Então, nossos segmentos eram as nossas linhas que tinham início e tinham fim. Lembra que a prof trabalhou isso daí? Então, de novo, polígonos, ele tem que ser uma figura plana e formada por segmentos de reta. Uma outra situação é que ela precisa ser fechada. Então, ela tem que ser formada por segmentos de reta e deve ser fechada. E uma figura plana, ok? Então, não vamos esquecer. Então, sabendo dessas classificações do meu polígono, vai ficar simples, mas eu tenho que entender. Uma figura plana, fechada e formada apenas por segmentos de reta. O nosso polígono ele pode ter as classificações de acordo com os lados. Como que eu vou classificar um polígono de acordo com os lados, prof? Eu vou contar a quantidade de lados que eu tenho. Se eu tenho 3 lados, triângulo. Se eu tenho 4 lados, um quadrilátero. E assim por diante, tá bom? Tem na 421 essas classificações para vocês relembrarem. Então, nós vamos trabalhar com 3 até 10 lados. E temos também os nossos elementos. Quais são os elementos que nós vamos trabalhar dentro dos polígonos? Nós vamos trabalhar com os lados, os vértices e os ângulos. Ângulos internos, que são os ângulos que estão dentro da nossa figura. Os lados são os nossos segmentos de reta, que nós comentamos aqui em cima, né? Que a nossa figura é formada por segmentos de reta. Então, esses lados são os nossos segmentos. Lembra que quando a prof ensinou segmento de reta, eu tinha que pegar as duas letrinhas com a letra maiúscula e o tracinho em cima. A letrinha que começa e a letrinha que termina o nosso segmento. Então, nesse exemplo que a prof deixou aqui, foi um pentágono, né? Então, a classificação dele com o lado, ele vai se chamar pentágono. E os lados que eu tenho o lado AB. Prof, eu posso falar AB e posso falar BA? Pode, tá? Pode sim. O lado AB e o lado BA é o mesmo lado. Então, eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Posso fazer em qualquer sentido. Posso colocar BA, AE, ED. Então, esses são os meus lados. E sempre que eu for falar de lados, as letrinhas maiúsculas e com o tracinho em cima. A letrinha de onde começa e de onde termina. Eu não posso, por exemplo, falar que nesse polígono eu tenho o lado CA. Não tem o segmento que liga o C ao A. Então, não existe. Eu tenho sempre que pegar a letrinha que começa e uma letrinha que termina, formando esse segmento. Os nossos vértices são a união dos nossos lados. Então, ó, eu tenho este lado juntamente com esse, formei o vértice A. Eu tenho este lado juntamente com esse, formei o vértice B.
Eu tenho este lado com este lado, formei o vértice C. E para determinar os nossos vértices, basta usar a nossa letrinha maiúscula, tá bom? Então, A, B, C, D e E, separando com a vírgula, porque a gente está determinando os nossos vértices. E os nossos ângulos, que lá na apostila vocês vão observar que está escrito ângulos internos, porque está dentro do nosso desenho. Lembra? Eu tenho vértice, a distância entre um lado e outro é o nosso ângulo. A distância daqui para cá é o nosso ângulo. Ângulo A. Para determinar o ângulo, letrinha maiúscula e esse chapéuzinho em cima, você determina o ângulo. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E, neste exemplo. E observe uma situação. Você tem 5 lados, você tem 5 vértices e você tem 5 ângulos. Então, sempre a quantidade de vértices e a quantidade de lados vai ser a mesma quantidade em todos. Se eu tenho 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Se eu tenho 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos. Sempre vai ser a mesma quantidade, ok? Não pode esquecer, então, da classificação e dos elementos. Outra coisa importante é nomear o nosso polígono, que também foi visto na apostila 1. Para a gente nomear o nosso polígono, nós devemos escolher a letra que eu vou começar. Prof, então quer dizer que a mesma figura pode ter vários nomes? Sim, elas podem ter vários nomes. Nesse caso, eu posso chamar de A, B, C, D e E, nomeei. Mas eu também poderia chamar de A, E, D, C e B. Seria um outro nome, mas é a mesma figura. Então, você escolhe de onde começa. Agora, o que não pode acontecer? Você não pode falar A, C, B, E e D. Não posso, porque não existe o lado AC. Então, você não pode pular dessa maneira. Você sempre tem que seguir uma ordem. Eu escolho uma letra e sigo no sentido horário, que é o sentido do nosso relógio, ou no sentido anti-horário, tá bom? Para poder nomear. Então, eu posso escolher o C. C, B, A, E e D. Pronto, nomeei, ok? Outra situação importante que nós temos são as classificações agora sendo convexo e não convexo. Muito importante também vocês aprenderem isso daqui. A prof deu uma palavrinha sobre isso daqui no início do ano, não sei se todos vão lembrar. Para ser convexo, eu tenho que marcar quaisquer 2 pontos dentro da minha figura e ligar esses 2 pontos. Quando eu ligo esses 2 pontos que eu marquei dentro da minha figura e o segmento continua dentro da minha figura totalmente, ela é uma figura convexa. Só que se eu marco 2 pontos dentro da minha figura e vou ligar esses 2 pontos, e um pedaço desse segmento que eu acabei de ligar, ele sai fora da figura, ele é uma figura não convexa. Então, nesse exemplo da Laura, eu posso fazer um pontinho aqui e ligar, vai permanecer dentro. Um pontinho aqui e ligar, vai permanecer dentro. Prof, mas onde eu posso colocar esses pontinhos? Somente dentro da figura, em qualquer lugar. Só que para ser convexo, em qualquer lugar que eu colocar esses pontinhos e ligar, esse segmento formado tem que estar dentro da figura, tá bom? Senão vai dar erro. Olha o exemplo da Bruna. Eu posso colocar na Bruna um pontinho aqui e outro aqui e ligar. Ela vai estar dentro da figura. Só que olha o que vai acontecer aqui. Se eu coloco um pontinho aqui e outro pontinho aqui e ligar, eita, meu segmento saiu da figura, então ela já não é mais convexa. Então, para ser convexa, todo segmento que você fizer dentro da figura tem que estar dentro da figura. E o não convexo, uma só retinha, um segmento que eu faço dentro e ela saiu uma parte fora da figura, pronto, ela já não é convexa. Então, quando eu olho para esses 4 exemplos, eu tenho a Laura e o Rafael sendo figuras convexas, porque se eu fizer aqui todos os segmentos possíveis unindo 2 pontos, sempre vai ficar dentro da figura, tanto da Laura quanto do Rafa. Agora, o da Bruna e o do Gustavo, não. Se eu fizer aqui, ó, já saiu. Se eu fizer aqui, ó, já saiu fora da figura. Então, de novo, convexo, todos os segmentos devem estar dentro da figura. E não convexo, um segmento saiu fora da figura, pronto, ela é não convexa.
Aqui a professora deixou o exemplo que está na própria apostila de vocês, ó. O convexo ficou dentro, não convexo, ele saiu da figura. Então, figura convexa e figura não convexa. Outra situação que nós vamos trabalhar também dentro desse capítulo são os nossos polígonos regulares e não regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os lados iguais. Só que não basta ter todos os lados iguais, eles terão que ter todos os ângulos internos também com a mesma medida, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu vi lá um polígono, ele tem todos os lados iguais. Mas para ser regular, ele tem que ter todos os lados e todos os ângulos iguais. Um exemplo muito fácil da gente lembrar é do nosso quadrado, né? O nosso quadrado ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos também, porque os ângulos de dentro do nosso quadrado valem 90 graus. Então, os ângulos são iguais a 90 e os lados do quadrado, independente do lado, né? Pode ter um quadrado de lado de 2 centímetros, 3 centímetros, mas eles vão ter sempre os 4 lados iguais. Então, polígono regular é o nosso quadrado, um exemplo dele. Aqui nessa figura aqui do lado do nosso poliedro, esse exemplo todo é um poliedro. Só que as faces são polígonos. E são polígonos que são pentágonos. E são pentágonos regulares, porque todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também são iguais. Então, se eu falar que esse ângulo aqui vale 135 graus, esse também vale 135, esse também vale 135, esse vale 135 e esse também. Se eu falo que o lado vale 10 centímetros, esse vale 10, esse vale 10, esse vale 10, esse vale 10 e esse vale 10. Então, todos eles são iguais. Então, recapitulando, regulares são todos os polígonos que possuem todos os lados e ângulos de mesma medida. Prof, necessariamente o lado tem que ser a mesma medida do ângulo? Não, gente, como a professora deu exemplo. O lado pode ter 10 centímetros, mas daí todos os lados 10 centímetros. E o ângulo 135 graus, então todos os ângulos 135 graus. Os ângulos são iguais entre si e os lados são iguais entre si, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo para entender tudo que a prof disse, ok? Classificação pode ser regular e não regular. O não regular, os lados não vão ter a mesma medida e não vão ter ângulos iguais. Então, eu tenho polígonos regulares e não regulares. Eu tenho polígonos convexos e não convexos. Eu tenho os elementos do nosso polígono. Eu tenho a classificação do nosso polígono de acordo com a quantidade de lados. E eu tenho como nomear o nosso polígono. Então, tudo isso que a prof falou foi dito nesse vídeo. Qualquer dúvida, pode voltar o vídeo, assistir novamente, porque eu quero esse conteúdo bem entendido, ok? Agora a prof vai passar uma atividade para vocês fazerem. Um beijo!